Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Porte e juntos nós vamos entender melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. Você já parou para pensar na importância da imagem para a sua carreira? Para falar desse assunto, eu convido agora a Loredana Briquet, especialista em imagem pessoal. Oi, Loredana, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo. Olá, Tabata, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço o convite e poder estar aqui com vocês. Primeiro de tudo, que eu quero saber o que é a imagem pessoal e por que ela é tão importante? Bom, vamos lá. Primeiro, o ser humano ele é altamente visual. Isso, inclusive, comprovado através de estudos, né? 55% do nosso cérebro ele associa a nossa imagem. 38% a questão de gestual, postura, tom de voz e 7% a questão de conteúdo. Não estou querendo dizer aqui que conteúdo é menos importante, pelo contrário, são complementares, mas isso traz para a gente, né, de forma realmente com números, do quanto a nossa imagem pessoal ela é importante. No caso, tem diferença da imagem pessoal no ambiente de trabalho para a imagem que nós queremos transmitir em ocasiões assim, entre família, entre amigos? Sempre existe, né? Quando a gente está num momento mais descontraído, numa questão mais casual entre amigos, tal, a gente acaba trazendo um pouco mais da nossa essência e da nossa personalidade. E não tem como a gente fugir que dentro do ambiente de trabalho a gente tem que seguir um dress code, que nada mais é do que um código de vestimenta. Hoje em dia já está um pouco mais flexível, inclusive algumas empresas elas já têm uma aceitação diferente na questão do vestir. Mas é um ponto de atenção que, pelo fato do ser humano ele ser extremamente visual, a nossa imagem ela é muito responsável por abrir ou fechar portas, por você fechar um negócio, por você galgar novos cargos. Então, a gente não é autorresponsabilidade nossa, obviamente, cuidar da nossa imagem e ter a consciência de saber da importância de onde isso pode nos levar. Obviamente, isso dentro de um ambiente familiar deixa a gente um pouco mais confortável, mas eu sempre costumo dizer, né, que a gente nunca deve estar desarrumado, seja a situação que for, porque são nessas situações, às vezes até numa ida à padaria, que algo pode vir a acontecer, né? Isso até para o seu bem-estar, para a sua autoestima, para a sua autoconfiança. O nosso cérebro ele associa muito a imagem que ele vê no espelho à credibilidade, a sucesso. Então, eu digo que não tem melhor terapia do que a gente se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Então, eu acredito que em ambos os ambientes você tem que manter a sua personalidade, manter a sua essência, que é muito da linha do meu trabalho, né? De nada adianta a você estar num ambiente corporativo, você colocar um blazer, se montar todo e aquilo não é de acordo com a tua essência. Aquilo vai, pelo contrário, ao invés de te fazer confiante, vai te deixar incomodado e aí eu costumo dizer que confiança tem cheiro, você não vai estar sendo você mesmo ali. Mas a gente tem que estar sempre muito alinhado e entender principalmente da importância da nossa imagem como a principal ferramenta nossa aí para abrir portas e a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Então, o que a gente deve entender é que a imagem pessoal ela também deve estar alinhada ao ambiente de trabalho. Então, no caso, uma agência de publicidade, por exemplo, não vai exigir que você esteja de terno e gravata, né? Um Exatamente. modelo mais assim formal. Então, a gente tem que estar alinhado realmente ao tipo do nosso trabalho, à imagem também que nós queremos passar. Exatamente. Inclusive, existe a questão
né? Existem aí os 7 estilos universais. Eu costumo dizer que as pessoas têm estilo próprio, a gente não pode colocar ninguém dentro ali de uma caixinha, mas isso serve para nós profissionais da área como um norte. E dentro disso, você tem o seu guarda-roupa profissional, né? Aonde você vai entender qual é o ambiente que você está inserido, qual é a sua intencionalidade ali, qual é o seu objetivo e externar isso através da sua imagem. As pessoas às vezes costumam achar que a questão de moda ou vestir, ela é futilidade, não. Nada mais é do que você consumir identidade e externar para o mundo quem você é. Então, obviamente, dentro de um ambiente de uma agência de marketing, você tem uma descontração, você tem uma flexibilidade maior no vestir. Já, por exemplo, num escritório de advocacia, já existe uma formalidade maior. Então, sempre vai depender do ambiente que você está. E aí, obviamente, isso não é só a questão do seu vestir, também respeita algumas regras da cultura da própria empresa. As cores, elas também transmitem alguma imagem, Loredana? Completamente. As cores, não existe cor isenta de significado. Existe, inclusive, um livro que é a Psicologia das Cores, que é um livro de cabeceira aí, onde toda cor, sim, ela transmite um significado. Inclusive, eu costumo dar muitas palestras para o corporativo, né, porque fica uma coisa muito mais humanizada de você levar a questão da importância da imagem, do vestir, porque nada mais é o seu colaborador, ele é também a cara da sua empresa. E nessa passagem dessa palestra eu falo muito da questão das cores, né? Então, o que um azul transmite, no caso eu aqui vestida de azul, não é uma questão só aleatória, porque eu gosto do azul, o azul ele tem o porquê, né? Ele transmite a questão de credibilidade, né? De uma pessoa que realmente tem ali experiência no que está falando. Então, isso para um azul, para uma entrevista de trabalho, ela é excelente para você apresentar algo. Então, como aqui no caso, nós estamos aqui, inclusive, no online e tal, isso eu entendi que o azul era uma cor muito bem-vinda para a nossa entrevista no dia de hoje. Agora, por onde que a pessoa deve começar, Loredana? Porque sempre surgem dúvidas, né? E muitas vezes as pessoas acabam gastando até muito dinheiro comprando roupa. Aí tem aquele momento, né? O que eu vou vestir? Eu não tenho roupa para essa ocasião. E aí muitas vezes nem é que ela não tem roupa, às vezes ela não sabe combinar, ou às vezes comprou a peça que não combinava com a personalidade dela também, né? Exatamente isso. Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa elevar a consciência dela da necessidade de procurar, ou seja, um profissional. Hoje também existe diversas formas aí pela internet de que você pode entender um pouco melhor sobre o seu biotipo, né? A coloração, o pessoal costuma dizer que é um processo que tem que ser feito presencial, online ainda não nos traz a ferramenta e a tecnologia necessária, né? A cor, ela muda. Eu acho que a pessoa entender da importância da imagem dela é o primeiro ponto. Tá? Aí ela vai começar a querer ter autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai ser através de entender qual que é o biotipo dela, de entender qual que é a melhor cor, né? As pessoas às vezes são um pouco céticas nessa questão da coloração, mas faz muito sentido, até por uma questão de quando você usar uma cor que não é a cor que mais te favorece, porque você não precisa ser refém de uma paleta, como que você usar isso a seu favor. E uma coisa muito interessante que você falou, a nós, principalmente mulheres, tá? Nós usamos somente 20% do nosso guarda-roupa. Né? Existe até a calculadora aí do guarda-roupa de que 80% está lá. Por quê? Foi uma compra equivocada, foi uma compra por impulso, ou foi aquela coisa que você viu na tua amiga e achou linda na amiga, mas em você não ficou bom. E essas peças vão ficando ali e aquilo vai gerando uma poluição visual e na hora que você tem que se vestir, realmente
traz aquela confusão. Nossa, eu não tenho o que colocar, não tenho o que vestir, e aí você sai e repete de novo o mesmo erro. Então, nesse sentido, eu falo que é muito importante, de tempos em tempos, a pessoa está fazendo uma revitalização do guarda-roupa. Até porque o nosso momento de vida muda, o nosso estilo muda com o nosso momento de vida. Então, o que eu usava quando eu tinha meus 20 anos, hoje já não me serve mais, né? Já não é o que eu quero transmitir como imagem. Então, aí vem a importância de tempos em tempos você realmente estar fazendo essa revitalização. E engano nosso de que a gente não tem o que vestir, é só a gente ressignificar algumas peças, entender, fazer compras mais assertivas a partir do momento em que você tem todo esse entendimento. E aí você vai perceber que com o tempo você vai construir um guarda-roupa que conversa realmente com quem você é, com o seu objetivo de imagem, e as peças se conversam entre si. Então isso fica muito mais fácil, muito mais fluido você se vestir e, obviamente, sem gastar aí muito dinheiro para isso. E Loredana, quando a gente fala de imagem, né, pessoal, nós estamos falando no todo, né? Aqui nós falamos sobre as peças de roupas, mas entra nessa questão também os acessórios, sapatos, bolsa, né? Até mesmo celular, capinhas de celular, a gente vê muitas pessoas com a capinha até desgastada, óculos muitas vezes quebrado, tudo isso compõe a imagem, né? Tudo isso compõe a imagem, tudo isso mostra o teu autocuidado, né? Porque é autorresponsabilidade nossa cuidar de nós. Então, isso reflete quem você é. Então, se você chega, por exemplo, numa entrevista de trabalho, né, com o cabelo de qualquer jeito, com a roupa toda amassada, com uma capa de celular também toda ali já meio estragada, porque hoje isso é uma coisa acessível, nós não estamos falando aqui de coisas inacessíveis, né? A pessoa realmente naquele momento, e eu como venho do corporativo, já passei por essa situação de deixar de contratar pessoas, porque eu falei, poxa vida, o cuidado que ela tem com ela, né, vindo para uma entrevista, né, que normalmente as pessoas já se arrumam, já têm um grau de importância maior, vir desse jeito, qual que é o cuidado que ela vai ter dentro do ambiente de trabalho? Né? Como que vai ser a entrega dela do trabalho? Então, tudo isso realmente conta, é a construção do todo. Eu costumo dizer que não tem o bonito, nem o feio, nem o certo ou errado, mas tem o que é harmonioso. Né? E o belo, ele é harmônico. Nosso olho, ele vai para o que é belo, para o que é bonito. Então, isso é a questão da construção de um todo realmente, que é a harmonia. E, de modo geral, as pessoas querem, né, crescer na vida, ter sucesso na carreira. Muitos almejam um cargo, né, maior, uma promoção. Só que olhar como que essa pessoa está, qual a imagem que ela está transmitindo, é muito fundamental, né? E muitas vezes determinante, como você mesmo comentou, que já deixou de contratar uma pessoa e às vezes ela tem até um currículo impecável, uma larga experiência, mas a imagem que ela transmitiu, a postura, o modo como ela se vestiu e se portou naquela entrevista, isso tem um peso enorme, né? Tem um peso enorme. Eu costumo dizer que nada adianta a pessoa ser extremamente técnica no que faz, pode fazer uma apresentação maravilhosa e no momento que ela vai apresentar, a imagem dela não está coerente com aquilo, né? Não ser uma imagem que realmente está levando a credibilidade que ela quer, a seriedade que ela quer. Então, às vezes, de nada adianta ter toda aquela técnica, toda aquela apresentação, que às vezes as pessoas não vão nem criar um link ali realmente com o apresentador na questão do que ele está falando. As pessoas vão realmente, pode estar escrito qualquer coisa ali na apresentação, que isso não vai fazer nenhuma diferença, porque a pessoa em si que está apresentando, que é quem tem que influenciar, eu falo que antes da gente vender o nosso produto ou o nosso serviço, a gente se vende antes, obviamente no bom sentido aqui, a gente influencia a pessoa, então a pessoa ela vai acreditar no que você está levando ali através da tua imagem.
Obviamente, não é só o vestir, é a construção de um todo. Eu costumo dizer que não adianta a pessoa, de repente, estar vestida, né, costumo dizer, de Chanel da cabeça aos pés, e na hora de falar também, na hora de ser desrespeitoso, ou não ter uma oratória bacana, não ter uma postura. Então, quando a gente faz esse trabalho da estratégia de uma imagem pessoal, tudo isso é trabalhado, né? Inclusive a parte de ambiente. Eu atendo diversas médicas que têm o próprio consultório, então a gente trabalha toda a estratégia de imagem pessoal e também a imagem do consultório, porque isso também vai dizer para o seu cliente o carinho que você tem, né, com o seu cliente. De nada adianta você ir, por exemplo, num dentista e ele tá lá com o jaleco sujo, o consultório com a parede mofada, você não volta mais, né? Então, eu Beleza. digo que é sempre a construção de um todo. Então, o meu trabalho hoje envolve, inclusive, essa extensão para o ambiente físico também. Perfeito, Loredana. Olha, muito obrigada pela entrevista, foi muito didática. Foi um prazer falar contigo e te ouvir. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também aprendeu demais. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada. Até. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.